pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Valoriza. Como vocês já sabem, eu sou a Camila. Hoje eu tô aqui com a Carol, participando comigo. Ela vai me ajudar a entrevistar o nosso convidado. Se apresenta aí, Carol. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carolina e eu sou analista de novos projetos e negócios da Valora. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a compostagem. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe o Daniel. Ele é o fundador da Sim4Waste e da Sinergia Orgânicos. E ele vai explicar um pouquinho sobre a empresa, sobre o que eles fazem. Pode se apresentar, Daniel. Legal. Antes de tudo, obrigado, Camila. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na Valora para poder falar um pouquinho de compostagem, né? Desmistificar também alguns mitos dessa ideia. Com certeza. Então, eu sou o Daniel Mariano, eu sou fundador da Sinergia Orgânicos e da Sim4Waste. Nós temos 3 anos de atuação. A nossa matriz fica em Jundiaí, São Paulo. E a gente trabalha com compostagem de resíduos orgânicos e também com hortas orgânicas. Então, para começar, Daniel, será que você pode explicar pra gente um pouquinho sobre o que é a compostagem, como que ela funciona? Legal, boa pergunta. Então a compostagem, ela nada mais que um processo que ela, com a atuação de micro-organismos, ela transforma o resíduo orgânico em adubo. Dentro da compostagem nós temos 3 etapas principais. Então a etapa mesofílica, que a gente tem os fungos mesófilos, tem a parte termofílica, que é a parte dos fungos e bactérias termófilas, e então a maturação. Todo esse processo, num processo convencional, ele pode levar de 90 a 120 dias. Daniel, quando a gente fala de compostagem, muitas pessoas pensam, tem mau cheiro, compostagem fede. E aí eu queria que você explicasse, a compostagem ela realmente tem um mau cheiro, não tem cheiro nenhum? Olha, cheiro nenhum não é verdade. Ela existe sim um cheiro, mas é muito da forma que a gente realiza a compostagem. No método convencional, em leiras, a gente costuma usar o quê? Folhas. Então a folha ela acaba inibindo um pouco o valor o cheiro do resíduo orgânico de fato e minimiza esse cheiro. Também temos a compostagem da forma tecnológica, que é com máquinas. Aí de fato o odor é praticamente zero, porque todo o processo é um processo fechado, desde a coleta de bombonas até o processo com o biocompostor. Então nesse caso o cheiro realmente ele é muito minimizado. Daniel, aproveitando que você falou sobre as leiras, você pode explicar um pouquinho pro pessoal o que é uma leira? Então, legal, boa pergunta. A leira, basicamente, quando a gente faz a compostagem em leira, é mais ou menos como se fosse comparar a uma lasanha, né? De forma bem lúdica. Então, a gente faz uma camada com resíduos orgânicos, uma outra camada com folhas e vamos fazendo isso de forma até essa pilha ter mais ou menos 1,10 m de altura. Quando isso acontece, a gente deixa ela ali, ela vai chegar numa temperatura de 55 a 60 graus, 65 graus naturalmente. E o ideal para acelerar esse processo de decomposição é que essa leira seja virada a cada 15 dias ou 20 dias para acelerar todo o processo de decomposição. E também medir a temperatura e também a umidade dessa leira. Então, se a gente vê que tem muita parte muito esbranquiçada, o bom é jogar um pouco de água para acelerar esse processo de decomposição. Entendi. E vocês viram ela manualmente ou usam algum tipo de mecanismo? Na nossa horta orgânica a gente faz a virada dela manualmente, mas também temos o processo onde a gente tem um biocompostor, que essa virada é feita automaticamente através de um sistema eletrônico e de um biocompostor. Então a gente tem os 2 métodos, o método manual, que é o método mais acessível a todo mundo, e o método mais em escala, utilizando o biocompostor, que aí é automático essa virada. Daniel, como funciona o trabalho de vocês nos condomínios hoje? Isso, no condomínio a gente faz da seguinte forma. A gente tem coletas de resíduos orgânicos de segunda, quarta e sexta. Cada morador tem o seu baldinho e eles disponibilizam e já separam todo o resíduo orgânico. Nós passamos de bicicleta, coletando esse resíduo orgânico no condomínio, na nossa bombona, levamos para a horta e lá nós fazemos a compostagem convencional em leiras. Após 90 dias, isso virou adubo, a gente leva para as nossas hortaliças, como adubo, isso se torna hortaliças que a gente devolve para os moradores em forma de kits de orgânicos. Então a gente consegue fazer todo o fechamento do ciclo do próprio condomínio. O que seriam esses kits? Esses kits são kits de hortaliças, então toda semana a gente alterna, por exemplo, essa semana nós temos alface crespa, rúcula, almeirão
e também hortelã. E toda semana a gente vai alternando de acordo com a disponibilidade da nossa horta. Muito bacana. Hoje vocês atendem pessoas físicas que gostariam de realizar a compostagem em casa ou não? Vocês só trabalham em condomínios, empresas? Isso, a gente atua hoje em condomínio, vamos dizer assim, no B2B2C. Então a gente atende o condomínios que automaticamente atende o consumidor. Mas nós não atendemos o B2C diretamente. A gente realmente só atende através de uma escala maior. Mas empresas, se uma empresa Sim. quiser, você consegue atender? Isso, o nosso maior foco são empresas. Então são Legal. restaurantes industriais, são condomínios, são hortifruti, supermercados, hospitais nos procuram também para fazer compostagem. Então esse é o mercado que a gente atua, que é o grande gerador de resíduos. Bacana. E qual região que vocês estão atuando hoje? São Paulo, mais lá para Jundiaí? Como funciona isso? Nós estamos em Jundiaí e agora estamos aumentando nossa atuação para São Paulo capital. Então o nosso foco agora é atender os grandes geradores em São Paulo capital, que é onde está realmente a maior fonte de resíduos orgânicos do Brasil. E aqui em São Paulo a ideia de vocês é continuar fazendo a coleta com bicicleta ou alguma outra modalidade? A nossa modalidade aqui para São Paulo que a gente tem no projeto é fazer com veículos elétricos. Esse é o nosso método, até pelo tamanho da cidade e também para o nosso conceito não faz sentido a gente, na verdade, coletar com um veículo a combustão. Então o nosso projeto inicial é fazer isso com veículos elétricos. Você comentou da horta, né? Todo o adubo hoje gerado, vocês utilizam nessa horta ou vocês também vendem? O que vocês fazem com o adubo hoje? Hoje nós utilizamos 100% na horta. Mas agora no nosso projeto de usina de compostagem, realmente a nossa intenção é vender esse adubo para o setor de agronegócios, para agricultores rurais, para jardinagem. Esse é o nosso objetivo ainda para esse ano. Você pode explicar um pouquinho sobre a usina? Você falou que está em construção Sim, ainda, né? Você pode explicar para o pessoal como que vai ser? Vai ser em Jundiaí mesmo, né? Isso, a nossa matriz, a primeira usina será em Jundiaí, já está em construção. E como funciona? A gente mantém os contentores ou as bombonas nos clientes, fazemos a coleta conforme o agendamento semanal, levamos para a usina e lá a gente tem um sistema, um processo que faz toda a virada pneumática dessa bombona, fazemos uma pequena triagem e tudo isso é triturado e vai para o biocompostor. No biocompostor, que é um grande cilindro, ele gira a cada 2 horas por alguns minutos, ele imita o que a natureza faz. Basicamente é isso. Em 10 dias sai do biocompostor e vai para o processo de maturação. E no processo de maturação, a gente revira essas leiras, vamos dizer assim, todos os dias para acelerar a decomposição e a estabilização do resíduo orgânico, do adubo orgânico. Então, o que a gente leva hoje numa leira 90 a 120 dias, nesse processo a gente leva 20 dias para ter um adubo pronto. Depois de maturado, a gente faz um ensaque e envia isso para os nossos clientes de adubo. Então, Daniel, como você veio falando até agora, vocês estão trabalhando muito com biocompostagem. Mas vocês têm planos para o futuro de trabalhar com biogás? Sim, nós temos planos para uma segunda etapa, ver uma forma realmente de canalizar o CO2 emitido no processo de compostagem mecanizado. Não é algo ainda que é feito naturalmente, em escala, mas está no nosso plano sim. E já tem até clientes também que já me perguntaram sobre isso, para saber se a gente consegue canalizar esse CO2. Então isso é um projeto futuro. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o processo ou conhecer a horta, vocês estão abertos à visitação? Sim, nós recebemos visitação, quer dizer, um dos nossos projetos é educação ambiental, é conscientizar as pessoas e as crianças sobre a importância da compostagem, da horta orgânica, do papel das abelhas, das minhocas. Então, a nossa horta é também um local de educação ambiental. Então, a gente sempre está aberto em receber pessoas para realmente disseminar conhecimento. Como faz para marcar um horário para ir lá visitar? Só através da nossa página no Instagram você encontra o nosso contato, o meu contato, para poder agendar. É bem tranquilo. E hoje você já trabalha com educação ambiental em escola, né? Você pode explicar para o pessoal? Isso, a gente apoia 2 projetos sociais em Jundiaí, sendo um numa escola pública e outro numa instituição. E a gente leva, de fato, o conhecimento da compostagem para dentro da escola. Então, esse ano, nesse primeiro semestre, a gente fez uma educação ambiental com 150 jovens
do 7º ao 1º ano do ensino médio. E de fato foi muito interessante porque a partir da compostagem eles conseguiram atrelar isso às matérias de biologia, de ciências, geografia muitas vezes. Então trazer de fato a teoria para a prática. Então isso foi bem interessante fazer com os alunos e eles super engajados. O composto deu super certo e eles colocaram na horta deles e as hortaliças foram para a própria merenda escolar desse ano. Você tinha mencionado que vocês pretendem fazer a expansão da coleta desse material, mas vocês pretendem também no futuro, não sei se próximo ou mais longo, fazer uma unidade aqui na cidade? Isso estaria nos nossos planos só para o ano que vem, mas pelo que nós percebemos, isso vai acontecer antes do previsto. Então a gente pretende já esse ano, nesse semestre, já ter uma usina em São Paulo de compostagem. Ainda não definimos o local, talvez seja na zona oeste, mas ainda não tem nada fechado. Mas é provável que isso se antecipe, que realmente a demanda por compostagem na cidade de São Paulo ela é muito grande e falta de fato esse serviço disponível na cidade. E nessa usina que você falou, qual é a previsão de capacidade de transformação desse resíduo orgânico em adubo? Capacidade diária? Isso, a nossa capacidade diária são de 2 toneladas por dia de cada usina. Então a nossa previsão aí para os próximos anos é termos aí 20 usinas em operação. Então a nossa capacidade vai passar aí para aproximadamente 40 a 50 toneladas por mês aí de cada usina. Então essa é a nossa previsão. Bastante. Bastante. Isso, perto do que nós temos de resíduos no Brasil, é menos de 0,5% do que a gente precisa fazer. Então, nosso grande problema hoje ambiental é que 99% de todo o resíduo orgânico vão para aterros. Então a gente vem aqui realmente para tentar minimizar esse impacto ambiental, da geração de metano, de CO2 e de fato evitar que vá tanta coisa boa para debaixo da terra. Muita gente ainda não conhece a compostagem, né? Exatamente. Então eu brinco muitas vezes nas nossas palestras que a gente está enterrando ouro todos os dias e gerando metano no meio ambiente e aquecendo globalmente o planeta. Daniel, a gente queria saber também qual é a diferença entre a gente fazer a compostagem dentro de casa, do apartamento e de uma usina como a de vocês. De fato a diferença é a escala. O que eu recomendo, se você quer fazer a compostagem em casa, é que você faça utilizando minhocas, que a gente chama de vermicompostagem. Então existe caixas especiais que você pode deixar na sua sacada ou na sua casa e fazer a compostagem. Obviamente que tem todo um cuidado, não é uma coisa tão simples assim de ser feito, mas é possível. E já numa usina, ali já tem todo um processo dedicado para isso acontecer numa escala maior. Mas eu indico sim, se as pessoas têm essa intenção de querer ver acontecer, fazer em casa é uma grande forma de educação ambiental também. E no que se refere à legislação, como que estão as leis relacionadas à compostagem? E outra pergunta também, as usinas de compostagem, elas precisam ser afastadas do centro urbano ou elas podem ser perto de residência? Como que funciona lá em Jundiaí hoje? Legal. Sobre leis, a gente também segue a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que existe desde 2010. Na própria lei diz, faça compostagem. Evite pegar resíduos orgânicos e dar para animais, que isso é proibido, a CETESB, isso é passivo de multa, inclusive. E em Jundiaí, especificamente, a gente atua numa área industrial, mas dentro do centro urbano. E o nosso propósito é esse, a gente levar a compostagem para próximo dos grupos geradores, para evitar realmente o problema de logística, que é um grande problema hoje. Sim. Da reciclagem, da compostagem como um todo. Será que você pode dar um spoiler, assim, de repente falar uma meta atual da empresa? Sim, claro. A nossa meta para os próximos anos são criar 20 usinas de compostagem nos principais centros urbanos do Brasil. Só aqui em São Paulo a gente está prevendo 7 unidades, já considerando a Grande São Paulo, já considerando o Grande ABC, Guarulhos, que é uma grande cidade também, e depois as grandes capitais do Brasil. Daniel, e quem quiser achar vocês nas redes sociais, contato, como que as pessoas fazem para... Legal, vocês podem achar a gente então
como Sinergia Orgânicos e também como Sim for Waste. Tanto A gente no... vai deixar na bio também. Legal. Tanto no Instagram, também via LinkedIn. Nós estamos lá disponíveis. E bom, para encerrar, a última pergunta que a gente sempre faz para os convidados, né? A gente pede para eles deixarem uma mensagem final. Qual que é a sua mensagem hoje para o pessoal que está ouvindo a gente? Legal. É uma mensagem de reflexão para todos, né? É a gente pensar que tudo se transforma em alguma forma. Sim for Waste, por um mundo compostável. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Não esqueçam de seguir tanto a Valora quanto a Sim for Waste e a Sinergia Orgânico nas redes sociais. Entrem em contato com o Daniel caso vocês tenham alguma dúvida. E muito obrigada, até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.